muito bom dia, caríssimos irmãos e irmãs, e a todos sejam bem-vindos a este momento da meditação, meditando sobre as leituras deste 12º domingo do tempo comum. Sabíamos que em alguns sítios, este domingo, é celebrar a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. No nosso caso, tivemos a graça de celebrar na quinta-feira passada, por isso era feriado e celebramos isso. Portanto, sejam bem-vindos. Iniciamos a nossa meditação em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. A primeira leitura deste domingo é do livro de Zacarias, capítulo 12, versículo 10 a 11. Depois continuamos, capítulo 13, 1. Segunda leitura são para os Gálatas, capítulo 3, versículo 26 a 29. O Evangelho segundo São Lucas, capítulo 9, versículo 18 a 24. Convido-vos a preparar os vossos corações para iniciarmos e escutarmos a palavra do Senhor. O Evangelho segundo São Lucas. Um dia Jesus orava sozinho, estando com ele apenas os discípulos. Então perguntou-lhes: quem dizem as multidões que eu sou? E eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que é Elias, e outros que és um dos antigos profetas que ressuscitou. Disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro tomou a palavra e respondeu: és o Messias de Deus. Ele, porém, proibiu-lhe severamente de o disserem fosse a quem fosse, e acrescentou: o Filho do Homem tem de sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes, pelos escribas, tem de ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Depois, dirigindo-se a todos, disse: se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz todos os dias e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, há de perdê-la. Mas quem perder a vida por minha causa, salva-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruís o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas essas coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da vossa consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, meus queridos irmãos e irmãs, hoje no Evangelho, Jesus nos coloca uma pergunta mais decisiva de toda a vida cristã. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para ti? Quem dizem o povo que eu sou? E mais profundamente, e vós, quem dizeis que eu sou? Portanto, é esta pergunta que Jesus coloca aos seus discípulos e neste domingo convida todos nós também a contemplar. Essa pergunta de Jesus aos discípulos não é uma curiosidade. E Ele não está apenas a colocar os discípulos, ou seja, Jesus não está a colocar os discípulos à prova, mas trata-se de um convite pessoal à fé. Jesus quer conduzir os discípulos, também a todos nós, a um relacionamento mais profundo com Ele, que vai além do que os outros dizem, além daquilo que os nossos familiares contaram, além daquilo que a igreja, ou seja, os catequistas nos ensinaram. Não é um conhecimento superficial, mas é um conhecimento profundo.
és cristão, conhece Jesus. Por isso Pedro vai fazer esta confissão, que é mais um passo na fé. O Pedro toma a palavra, em nome de todos os 12, responde que Jesus é o Cristo de Deus. Mas interessante, esta resposta marca uma virada decisiva no Evangelho, porque até aqui os discípulos estavam com Jesus, viram a fazer milagres, escutaram vários ensinamentos, parábolas, enfim. Hoje são chamados a fazer uma profissão da fé mais íntima à pessoa de Jesus. Pedro acerta, mas ainda não compreende plenamente o que significa esse Cristo. E ele, como os outros discípulos, como o povo também, esperava um Messias glorioso, vitorioso, que expulsará os romanos e vai fazer restaurar a nação de Israel. Jesus vai corrigir este pensamento. Afirma que o Messias deve ser sofredor, deve ser rejeitado, morto e ressuscitado. Aqui não é um Messias do poder triunfante, mas do amor que se entrega. Não é o Cristo da imposição, mas é o Cristo da cruz. Por isso Jesus vai propor o caminho da cruz como o caminho do discipulado. Hermenêutica para compreender qual é o caminho que o cristão tem que seguir. Jesus não apenas anuncia sua paixão, mas convida os discípulos a segui-lo neste mesmo sentido, ou caminho. Se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. E aqui está o níquel do discipulado cristão. Não é uma religião de facilidade, certamente não é isso que Jesus prometeu, mas de conversão, que Jesus fala, renunciar a si mesmo. O que significa? Não significa negar a própria dignidade, mas os vícios, abandonar o egoísmo, orgulho, a autossuficiência, é reconhecer que Jesus Cristo é o centro e não somos nós. Temos que tomar a cruz todos os dias. A cruz não é apenas o sofrimento físico, mas todo gesto de fidelidade ao Evangelho. Perdoar, mesmo quando dói muito. Ser honesto quando custa. Permanecer firme na fé, mesmo nas provações. Depois vem seguir Jesus, que é mais do que admirar a pessoa à distância. É viver como ele viveu, na escuta íntima do Pai, na solidariedade com os pobres, na entrega total de si mesmo por amor. Meus queridos irmãos e irmãs, podemos aqui dizer que a cruz, como a escola do amor, então nós estamos nessa escola. É isso que neste 12º domingo do tempo comum, somos convidados a renovar a nossa confissão da fé e a nossa disposição de seguir Jesus com coragem, assumir a cruz como estilo de vida e não apenas como um símbolo religioso, como às vezes encontramos aí. Seguir Jesus é escolher o caminho da verdade, da justiça, do amor, mesmo quando às vezes nós não compreendemos. Confessar que Jesus é o Cristo não é só fazer uma bela oração ou ir à missa, fazer isso e aquilo, faz parte, mas é uma decisão que transforma a nossa maneira de viver. Sou Ele o Senhor, então as minhas escolhas devem passar por aí. Ele é o Salvador, portanto confio nele em cada momento da minha vida. É o Filho de Deus, então a minha vida deve refletir a luz do Pai. Meus queridos irmãos, voltando à pergunta, quem é Jesus para si? Comece a responder. Poupa algum momento de oração, ajoelhas, deitas, sentas e pede ao Senhor para iluminar a sua vida, que possamos saber quem Ele é realmente, deixar tudo e seguir. Passe bem e a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, deixa sobre vós neste domingo. Viva em paz, porque a alegria do Senhor é a nossa força.